É isso aí, meu querido Pedro Paulo. Vamos aqui do nosso companheiro Oscar, né? Vamos com a participação do nosso querido Oscar, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo informações em que diz respeito aos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, beleza? Oscar Oliveira, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Voltando aqui depois de um tempo sem participar aqui do Diário Esportivo, mas estamos por aqui. Vamos falar sobre os times aqui do Rio de Janeiro, começando pela última rodada, né? Na última rodada tivemos aí os 4 times do Rio de Janeiro participando. O Fluminense no sábado recebeu o São Paulo aqui no Rio do Maracanã, venceu mais o Fluminense no Brasileiro, muito bem nesse momento, já saiu da zona do rebaixamento. Com a vitória, o Fluminense chegou aos 27 pontos e agora ocupa a 16ª posição na tabela. O Vasco enfrentou o Vitória ontem fora de casa, venceu por 1-0. Com a vitória, o Vasco subiu para a 8ª posição, sua melhor posição até o momento na competição, são 34 pontos. O Botafogo, no sábado, recebeu Fortaleza aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo era o segundo colocado, precisava vencer o Fortaleza para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi o que aconteceu, o Botafogo venceu por 2-0 e reassumiu a ponta do Campeonato Brasileiro agora com 50 pontos conquistados. Ontem o Flamengo enfrentou o Corinthians em São Paulo e o Flamengo foi o único aí dos 4 aqui do Rio de Janeiro que não conseguiu vitória. O Flamengo perdeu para o Corinthians por 2-1. Com o resultado, o Flamengo se manteve na 4ª posição com 44 pontos e perdeu aí a oportunidade de se manter aí a 3 pontos do Botafogo, né? E o Flamengo tem ainda um jogo a menos do que o líder da competição, o Botafogo. As equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 14, né? O Botafogo vai enfrentar o Corinthians, o Fluminense enfrentará o Juventude fora de casa e Flamengo e Botafogo se enfrentarão no Clássico dos Milhões no dia 15/9. Pela Copa do Brasil, Flamengo e Vasco ainda estão disputando, né, a Copa do Brasil. Farão os jogos de volta antes desta partida, exatamente no dia 11. O Vasco enfrentará o Atlético Paranaense fora de casa, jogo da volta. O Vasco venceu aqui no Rio por 2-1. E o Flamengo receberá no dia seguinte o Bahia aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo venceu a equipe baiana lá em Salvador por 1-0. Nesse final de semana nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro em virtude da data FIFA, né? Teremos jogos da Seleção Brasileira na próxima sexta-feira e também na próxima terça-feira. Essas foram as informações, pessoal, dos times aqui do Rio de Janeiro, né, os 4 aqui do Rio de Janeiro. Eu volto a participar aqui do programa Diário Esportivo na próxima segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Estava aí ausente devido a um probleminha de saúde de um familiar, né? Estamos de volta, tá? Um abraço aí para o Damião Soares, para o Alexandre Gomes, para o J. Filho, enfim, a todos os ouvintes internautas que sintonizam o programa Diário Esportivo. Volto na segunda, se o Criador permitir. Até lá! 19h mais 39. Ouvimos aí a participação do nosso querido Oscar, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo todas as informações dos times cariocas, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, Oscar, pela sua participação.